iniciando o nosso tema de hoje, eu quero então perguntar para você, Hilário, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pela presença. Hilário, fale para nós, de acordo com os ensinamentos da doutrina, como que se dá ou como que se deu essa evolução do ser humano, partindo aí dessa fase instintiva, animalesca, para esse comportamento hoje mais refinado, mais educado, enfim. Como que se dá esse processo, como que se dá esse progresso, como que tudo isso acontece conosco? Primeiro, nosso alô, agradecimento mais uma vez pela oportunidade. É importante que lembrarmos sempre, sob o ponto de vista da doutrina espírita, somos todos espíritos que convidados, e muitos de nós compulsoriamente estamos aqui neste planeta para evoluirmos. Então, se a função, o nosso objetivo principal, se fomos criados para a evolução, nós só temos uma saída: evoluir, progredir. E a vida se encarrega muitas vezes disso e dá demonstrações de como esse processo ocorre. Segundo a doutrina espírita, somos criados espíritos simples e ignorantes. E nessa abordagem a respeito do instinto e da inteligência, como se dá, como se opera, como se processa esse avanço, na obra Lições para a Felicidade, de Joana de Ângeles, ela separa um capítulo especificamente a respeito dos instintos e da inteligência. E ela aborda nesse sentido a ideia de que o ser humano, que os espíritos, iniciando o seu processo encarnatório há milênios atrás para muitos de nós, outros sendo criados a partir dos momentos mais próximos, atualmente, todo e qualquer espírito é como se partisse da estaca zero. Então, para esse indivíduo que já tem esse sistema orgânico, já sendo conduzido por esse princípio inteligente do universo, criado por Deus, vem nas suas primeiras existências como espírito, como na condição de homem já, vem experimentando pelas necessidades orgânicas, instintivas, assim podemos dizer, as necessidades do repouso, a necessidade da reprodução e da alimentação, basicamente. Então, são os primeiros veículos, são os primeiros motivadores da atuação humana na Terra. E na busca de desenvolver esses fatores, que tem como fim último a sobrevivência do corpo, é que o espírito vem desenvolvendo esses instintos, buscando manter-se vivo, sobrevivendo às agruras. Numa sequência, esse processo vão surgindo os primeiros sinais de agressividade, de luta, de disputa, justamente para manter essa questão repouso, reprodução e alimentação. Então esse processo vai se dando, o instinto vai sendo trabalhado e a partir dessas primeiras atuações na escalada evolutiva, que o espírito vai demonstrando e dando sinais de quanto ele avança, de quanto ele responde pelos acontecimentos que a vida lhe apresenta. E nesse processo vão havendo essas manifestações da parte muito mais animal do que da parte inteligente do indivíduo. Isso vai acontecendo, repetindo, o indivíduo acaba desencarnando, retorna ainda como uma fase já estando mais aparelhado do que na existência anterior e vai retomando e colocando mais uma vez em prática esses instintos. São várias e várias existências e o espírito vai passando o tempo, vai dando os primeiros sinais da inteligência. Ele começa através ainda de uma forma ainda mais instintiva, por assim dizer, tanto que Joana de Ângeles diz que é muito difícil separar o que é instinto, o que é inteligência. Todavia, os efeitos de um e de outro são muito perceptíveis, dá para diferenciar. Por que isso? Porque, sob o ponto de vista instintivo, é tudo aquilo que está ligado muito mais ao nosso lado animal, ao nosso lado material. Inteligente é aquilo que está ligado ao nosso poder de raciocínio, de melhores escolhas. E é através desse processo que a inteligência vai burilando o instinto, possibilitando que o instinto seja muito mais uma força modificadora e a inteligência vai trabalhando isso. Para quê? Nós estamos fadados nesse processo de progressão à angelitude. Nós saímos como se fôssemos uma pedra bruta e somos lapidados pela vida. Vamos substituindo muito mais as atuações instintivas
pelas atuações inteligentes. Seria, Hilário, mais ou menos assim, o entendimento de que quando eu consigo dar um significado para as minhas atitudes, eu já estou começando a agir de uma forma mais intelectual. Sem dúvida. E o instinto é muito mais uma reação. Exatamente. E o intelecto seria a ação sobre. Exatamente. E a Joana usa muito bem, tu lembraste muito bem, ela usa muito bem. Aquele que age pelo instinto, reage. Aquele que age com a inteligência, age. E ela dá muitas vezes um exemplo. O instinto faz com que o indivíduo reaja agressivamente para preservar a sua sobrevivência ou a sua integridade. A inteligência faz com que o indivíduo haja de forma inteligente, buscando de outras formas mais educativas resguardar a sua sobrevivência, ou seja, o objetivo é o mesmo. O caminho que o espírito usa, o espírito mais adiantado, mais evoluído, o caminho da inteligência que o espírito usa, ele é mais tranquilo, porque ele age diante das situações, como tu bem colocou, ação, reação, agir e não reagir. Então o espírito vai percebendo que pelo caminho da inteligência ele não precisa promover autodefesa, autopreservação pela devolução da agressividade recebida, ou pela devolução de uma agressividade a uma ameaça injusta recebida. Ele vai percebendo, estando na Terra e atuando na Terra, utilizando-se mais da inteligência e menos dos instintos, ele vai percebendo que é melhor essa forma, esse formato. Porque as reações, toda vez que a gente estabelecer um processo de reação, a gente estabelece uma nova reação concomitante na mesma proporção ou maior. Seria mais ou menos assim, se eu ajo instintivamente e de uma forma raivosa ou totalmente emotiva, eu tenho uma probabilidade maior de despertar no outro a mesma reação. Exatamente. Porque aí fica instinto com instinto. Exato. Se o outro indivíduo, se for um indivíduo que se pauta também pelos instintos, podemos resumir, dois animais, e tentando resolver na força a sua contenda, tentando preservar-se por meio da força. Se um dos indivíduos for inteligente, vai contornar a situação através de uma medida inteligente, resolvendo, acalmando, encontrando outras saídas que não sejam o processo instintivo, animalizado. Se os dois forem indivíduos que se utilizam mais da inteligência e menos do instinto, mais fácil ainda é a solução do problema, sem deixar sangue, sem deixar lágrimas. Então a gente vai percebendo que ao passo que o indivíduo vai burilando os seus instintos, num processo de autoeducação, através do bom uso da inteligência, educando instinto, educando sentimentos, a vida do indivíduo fica mais fácil, o seu contexto fica mais fácil, porque nós somos convidados sempre ao reajustamento, à reforma. E isso se dá por livre iniciativa, o bom uso do livre-arbítrio. O indivíduo vai percebendo que ele tem capacidades e essas capacidades facultam-lhe um melhor modelo de vida. Da mesma forma, se ele não se utilizar da inteligência, ele vai se dar conta através do quê? Dos processos dolorosos. Pô, mas eu sou tão agressivo, eu sou um cara violento, eu sou, como se diz no ditado, pavio curto, mas eu tenho sofrido por causa disso. Cedo ou tarde o indivíduo vai se dar conta. E até se cansa, né? Porque vira uma vida muito cansativa, exatamente, doentia, estressante. E esse cansaço não deixa de ser algo pedagógico, né? Claro. O indivíduo se toca, né? Sim. De tanto levar martelada, de tanto bater cabeça, não chega, não quero mais essa vida. Aí a gente procura outro modelo. E esse procurar outro modelo é achar uma saída que não seja daquele modelo antigo, onde eu achava que realmente eu tinha que ser um indivíduo que não leva desaforo, que devolve a agressão com outra agressão. Mas ele vai percebendo, mas esse modelo não tem me proporcionado alegria, satisfação, calma, tranquilidade. E ele começa a perceber que no dia a dia há pessoas que agem de forma diferente para a mesma situação. São mais leves, mais felizes, sofrem menos, se agastam menos, são mais saudáveis. Então, a vida nos possibilita uma clara demonstração que nós não podemos deixar que os instintos suplantem a nossa inteligência. E muitas vezes o próprio instinto se utiliza da inteligência nossa para alcançar os seus fins. Por exemplo, Joana de Ângeles dá um exemplo muito claro. O instinto da agressividade. Na atualidade da raça humana, nós podemos reconhecer que o instinto de agressividade, influenciando no processo da intelectualidade, da inteligência humana, possibilitou que homens inteligentíssimos, grandes mentes, construíssem armas. Para quê?
Por que se construiu armas? Para o desenvolvimento, o exercício do instinto da agressividade. É a inteligência a serviço do instinto, quando deveria ser o contrário. Quando a inteligência deveria ser o educador do instinto. A inteligência sendo aquele freio à minha vontade de agredir, à minha vontade de me vingar. A inteligência educando essa minha força orgânica, essa força apaixonada de transformar, de reagir, de proteger-se. Ou seja, naquilo que dissemos, a inteligência possibilita o bom uso do instinto. Porque essa força que nos faz reproduzir, que nos faz atuar, descansar, modificar, construir, que nos faz progredir um próprio mundo material, ela é uma força que precisa ser educada para ser bem utilizada. Caso contrário, nós perceberemos a vida progredindo e nós inseridos num contexto ainda mais animal, mais instintivo, achando que o sexo é que tem que governar as nossas vidas, que a vontade de se alimentar exageradamente é que tem que pautar a nossa vida, que o repouso em demasia, como se fôssemos animais construídos para... A natureza nos dá um exemplo prático. O que um animal faz com o instinto? Ele agride, ele protege o seu clã, ele repousa, ele se alimenta. De acordo com a sua necessidade. Necessidade biológica, e acabou. Então a gente percebe que é o instinto atuando. O animal se protege do frio, dos agressores, ele protege os seus descendentes e basta. A gente percebe que faltando o tempero da inteligência é o que nos diferencia dos animais. E de novo, né, Hilário, vem a questão do equilíbrio. Então, nem o instinto, nem o intelecto são prejudiciais. A diferença está na forma como eu faço uso dessas forças, porque as duas forças são inerentes à raça humana. Podemos dizer, são de ordem divina. O espírito nasce aparelhado e o espírito encarnado traz em si os instintos que a ordem agora orgânica, material, o convida a naturalmente colocar-se dentro da vida material. E ao mesmo tempo, a inteligência, requisito pura e simplesmente do espírito, princípio inteligente do universo, vai burilando esse processo, aproveitando a existência como forma de novo progresso, de progredir. Então, essa palavra equilíbrio ela é fundamental, realmente. É esse equilíbrio que vai dar a exata medida para o indivíduo se situar na Terra sem deixar de ser da Terra, sem manter-se afastado das necessidades dele, orgânicas, físicas, materiais. Porque isso também seria um retrocesso ao seu progresso, né? Se ficar distante de tudo isso. É um desserviço, né, Maristela? Sim. Porque a gente parte do princípio, lei de causa e efeito, das questões de justiça da lei divina. Não estamos aqui encarnados na Terra, no mundo material, por acaso. Deus não joga dados. Deve ter um objetivo, uma finalidade útil. E sabemos que sim, porque nós temos a percepção dos momentos em que a gente se lembra da atual existência, quando fazemos uma revisão, uma recapitulação da nossa existência, a gente se observa anos atrás e se reporta para o momento atual e diz, não, ainda errei bastante, mas avancei bastante também. E esse avançar foi feito através do quê? Da nossa vivência terrena, das nossas dificuldades, alegrias, satisfações, decepções, da construção da nossa experiência e da ampliação do nosso psiquismo, da nossa individuação, através de embates instintivos, embates de inteligência, mas tudo com a finalidade útil de nos fazer progredir. Bom, Hilário, esse realmente é um assunto muito provocante, instigante, mas nós vamos para um breve intervalo e fique conosco para nos acompanhar nessa discussão que com certeza vai ficar calorosa e animada, porque o assunto merece.